Item número: SCP-4905. Classe de objeto: seguro. Procedimentos especiais de contenção. Algoritmos de reconhecimento de imagem incorporados em centros de pesquisa públicos e privados devem sinalizar e encaminhar qualquer pesquisa em andamento relacionada à superfície lunar. MTF-RO 3, as colinas que têm olhos, foi designado para analisar e colocar em quarentena quaisquer dados e imagens relacionados a SCP-4905 ou sua detecção potencial. As pesquisas mensais de integridade do local devem ser realizadas pelos ativos de pesquisa da Fundação estacionados na área lunar. 32. As amostras de pesquisa devem monitorar moléculas biogênicas e outros compostos orgânicos complexos. No caso de partículas biogênicas, deverem amostrar em um valor superior a 1000 partes por centímetros. A área lunar 32 deve atingir as áreas de maior concentração e lançar ogivas no local auxiliar durante um período de visibilidade lunar mínima. Descrição: SCP-4905 é a designação para uma coleção de campos de batalha centrados em torno do Selenographic Polo Norte da Lua da Terra. Esses locais estão relacionados a um conflito em massa entre humanos que se identificam culturalmente como vikings e uma espécie insetoide invasora. Traços de SCP-4905 foram descobertos pela primeira vez em 1966, quando fotografias tiradas por sondas lunares mostraram compostos metálicos refletivos visíveis de várias crateras importantes na superfície lunar. As informações foram colocadas em quarentena com sucesso até que uma análise mais detalhada pudesse ocorrer. A escavação e o inventário ocorreram entre 1998 e 2002, após o estabelecimento da presença da Fundação na área lunar. 32. A coleção primária de relíquias culturais originou-se na Terra e está ligada a vários clãs tribais do norte da Europa. Embora o DNA e outros marcadores identificáveis tenham sido destruídos pela radiação cósmica, várias técnicas de artesanato, estilos artísticos e materiais componentes foram correlacionados com a composição cultural de Oslo, Noruega, por volta de 1050 d.C. Apesar da idade aparente dessas relíquias, muitos dos objetos foram fortemente modificados usando técnicas metalúrgicas e outros aprimoramentos tecnológicos muito além do escopo e das capacidades de sua cultura de origem. O seguinte é um manifesto incompleto de artefatos culturais fortemente modificados recuperados dos locais constituintes da anomalia. 18 classes Q de escaldares viking, medindo cada um aproximadamente 21 metros de comprimento. Cada barco tinha sido equipado com múltiplas placas de carboneto de magnésio ou silício e um conjunto de propulsores posterior alimentado por meios indeterminados. 2.218 armas de um único gume semelhantes em forma a um machado barbudo. A cabeça de cada machado é composta por um material denso contendo moscovium 290 estabilizado por processos desconhecidos. Vestígios deste material são eliminados no decorrer do uso, que sofre uma rápida decadência radioativa e inibe a formação de plaquetas e a regeneração celular em feridas. Placas interligadas de armadura lamelar composta principalmente de liga de titânio beta e compostos de carbono avançados. SCP-4905-1 é a designação para um grupo de organismos insectoides de origem indeterminada. Embora nenhum espécime completamente intacto de SCP-4905-1 tenha sido recuperado de uma pesquisa no local, vários espécimes parciais foram recuperados e trazidos de volta à área lunar. 32 para estudos adicionais. Cada um dos espécimes parciais apresentava uma ou mais armas estilo machado barbudo embutidas, alojadas na massa central ou nos gânglios primários da criatura. As carcaças geralmente carregavam várias armas embutidas ou mostravam padrões de feridas consistentes com vários ataques de armas letais. Existem 3 locais constituintes que compõem SCP-4905, cada um geograficamente separado. Presente em cada um desses locais está um monólito cilíndrico feito de um metal não reativo não identificado.
Com 6 metros de altura, partes reconstruídas de cada cilindro apresentam esculturas em relevo de guerreiros vikings empunhando armas e dispostos em poses combativas ou formações militares. A faixa do meio de cada cilindro exibe texto esculpido em uma linguagem única conhecida como Yangfutark. A finalidade ou intenção do texto é desconhecida e é objeto de estudo mais aprofundado. A seguir, uma descrição de cada site e do monólito associado, bem como sua tradução inicial. Outras verificações acadêmicas dos textos e entalhes ainda estão pendentes de revisão de segurança da informação. Área Lunar 1. Os conflitos em torno deste posto avançado contêm um grande número de engajamentos no estilo confronto. As forças insectoides incluem várias unidades menores implantadas em complemento a drones maiores em algo parecido com táticas baseadas em esquadrões. Em comparação com os outros locais, este campo de batalha apresenta um menor número de combatentes e a menor variedade de armas e táticas empregadas. A luta neste local provavelmente foi curta, brutal e baseada nas proporções dos restos mortais, profundamente a favor dos insectoides. Vários espécimes de SCP-4905-1 foram recuperados do Site-2 com inúmeras camadas de matéria exoesquelética regenerada. Espécimes maiores de SCP-4905-1 possuem machados, armas brancas ou outros implementos metálicos alojados em várias profundidades de sua anatomia, enquanto os defensores travam táticas e respostas. Múltiplas instâncias de implantes oculares corticais foram descobertas entre os restos vikings que sugerem um nível de integração ou aumento cibernético. Marcas de ferramentas presentes nos ossos e a posição dos circuitos táteis sugerem que os dispositivos são destinados ao uso com a fisiologia humana. Especula-se que tal dispositivo pode ter sido utilizado para aumentar o tempo de reação e o processamento em tempo real de informações sensoriais. Infelizmente, a pesquisa da Fundação não conseguiu identificar uma fonte de energia compatível com esta tecnologia. A pesquisa sobre esses aumentos está em andamento. Dispositivos cibernéticos adicionais descobertos neste site incluem, mas não estão limitados a, placas torácicas subdérmicas feitas de liga de titânio beta com diodos de ouro acoplados. As placas foram ancoradas ao externo e os diodos foram distribuídos para vários locais críticos em todo o corpo. Braçadeira montada no antebraço com visor de cristal líquido. O dispositivo conectado parece destinado a transmitir algum nível de informação e é acompanhado por dispositivos análogos a um transceptor. Uma parte daqueles que usavam as braçadeiras as tinham ancorado no rádio e na urna, possivelmente como um meio de interface direta com os impulsos nervosos. Rebreater ultracompacto fixado cranialmente. A maioria desses dispositivos era presa por uma alça ajustável, mas muitos eram ancorados diretamente na mandíbula. Os restos de Monolith 4905-1 estão localizados no centro aproximado da cratera e parecem ter sido destruídos como resultado do conflito na área lunar 1. Marcas de ferramentas e marcas presentes nos destroços sugerem que a destruição deste pilar pode ter sido feita intencionalmente pela defesa das forças vikings. A reconstrução do artefato rendeu a seguinte tradução do texto disponível. Gado morre, parentes morrem, você morre. Uma coisa agora que nunca morre, a fama dos feitos de um homem morto. Assim escrevemos para colorir as runas escritas contra as estrelas. Manchadas com nosso sangue durante longos verões nos reunimos acenando para o salão de Aegir. Contos para nossos netos são orgulho de nossos ancestrais. Vanna Henry. Área Lunar 2. Ocorrendo dentro de uma cratera rasa perto do polo norte lunar, as forças insectoides se aproximaram da área lunar 2 do oeste lunar e penetraram profundamente através das linhas viking, que desmoronaram no ponto de ataque. Quantidades substanciais de restos humanos ossificados alinham um corredor em forma de cunha e aumentam em frequência e densidade à medida que a cunha se aproxima do centro da cratera. A maior concentração de restos mortais, tanto viking quanto insectoide, estão acumulados em uma área circular ao redor do pilar. Este local parece ser o marco zero para a detonação de um evento anômalo secundário que ocorreu durante a batalha mencionada anteriormente.
Embora a natureza específica deste evento seja desconhecida, parece ter resultado na ossificação instantânea de toda a matéria orgânica presente na cratera e talvez além. Devido à degradação substancial dos restos mortais e ao amplo escopo deste campo de batalha, o verdadeiro número de baixas é impossível de medir. Os restos do monolito 4905-2 estão localizados perto do ponto de ignição do evento anômalo secundário mencionado acima. Embora as propriedades anômalas da detonação não pareçam ter afetado os materiais no monólito, a força concussiva da explosão foi suficiente para destruir o artefato onde estava. A reconstrução parcial do artefato rendeu a seguinte tradução do texto disponível: ossos de nossos pais, ossos de nossos filhos, ossos de um irmão. Lutou e venceu, assim vivemos 3 noites de batalha que terminou pela mão do irmão. As mandíbulas do lobo Fenris engolem tudo. Utgard. Área lunar 3. Localizado em um campo aberto vários quilômetros fora da zona de detonação anômala, esta é a maior concentração de restos para as forças viking insectoid. Objetos neste campo de batalha se concentram principalmente em torno de várias instâncias maiores de SCP-4905-1, incluindo uma instância que mede quase umas 54 metros de comprimento, designada por SCP-4905-1. Recursos substanciais parecem ter sido investidos na escolta desta maior instância em território viking, e uma resposta proporcional foi feita na tentativa de deter seu avanço. Embora a logística específica da batalha final seja impossível de contar com precisão, um número significativo de armas e pessoal avançado estava localizado em todo o interior de SCP-4905-1, e em várias profundidades dentro de seu exoesqueleto, incluindo dentro de sua mandíbula, tórax, abdômen e gânglios primários. A saída aparente foi obtida entrando pelos espiráculos ou pela exploração de feridas infligidas. Além do pessoal, os cascos quebrados de vários botes vikings também ladeavam o corredor. A proa de cada navio sofreu uma brecha catastrófica com um padrão de fragmentação consistente com o impacto em alta velocidade. Embora a eficácia dessas manobras seja desconhecida, este é o único local em que tais táticas foram utilizadas. Na aparente conclusão da batalha, o avanço de SCP-4905-1 foi interrompido junto com a massa restante de SCP-4905-1. Uma série de armas, escudos circulares e outros instrumentos de guerra descartados foram deixados na superfície lunar ao redor do monolito 4905-3, dispostos de forma circular. Esse comportamento tem implicações presumivelmente ritualísticas ou comemorativas. Monolith 4905-3 está localizado no centro da cratera e nas proximidades dos restos de SCP-4905-1. Embora este artefato não tenha sido destruído como resultado da batalha, a superfície foi desfigurada ou despojada e uma inscrição foi feita em algum momento após a construção original. As marcas da ferramenta carecem da precisão demonstrada nos outros monólitos e acredita-se que essa adição ou alteração foi improvisada. A tradução diz o seguinte: ombro a ombro viking está, aqui nós lutamos, aqui nós sangramos até Angerboda tremer e o chão beber seu icor envolto em raiva, seus filhos incharam. A determinação segura nossos pés. Valor segura nossas lanças, terras de Mane lavadas pelas margens do rio correm com nosso sangue. Eles estão seguros. Amanhã vem Midgardar. Notas de rodapé. 1. Um sistema de latitude e longitude útil para mapear a Lua. Ele apresenta as mesmas direções cardinais e sistema de graus usados ao mapear a Terra. 2. Skate é vagamente traduzido para um líder ou speeder, tendo semelhanças com um cortador de pirata ou outro navio de ataque em movimento rápido. 3. Um elemento sintético com número atômico de 115 marcado pelo símbolo MC decai por radiação alfa com meia-vida de 650 ms. 4. Na Terra, Ian Furtark foi completamente suplantado pelo alfabeto latino nos anos 1200. 5. Esta passagem aparece na estrofe número 76 do verso Gestapator da Edda Poética 6. O nome nórdico antigo para Vanaheim, The Home of Tevanir. 7.
O processo de formação do tecido ósseo, ou a conversão da matéria existente em osso. 8. O nome nórdico antigo para Jotunheim, Tevorudjofgiats. 9. Aberturas externas em muitos insetos, geralmente levando a órgãos respiratórios. 10. O nome nórdico para Midgard, Tevorudjofman.